Oi gente, tudo bem? Eu vou estar gravando agora então a prova P3 de Física 2 de 2017 aqui para vocês, tudo bem? Eu vou estar resolvendo todas as questões com vocês e se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer uma das questões, podem ficar à vontade para vir falar comigo. Estou disposto a ajudar vocês com o que for preciso, tá bom? E só para vocês se situarem, a versão de prova que eu vou estar usando ao longo dessa resolução é a que está disponível no Politécnicos, tudo bem? A P3 de 2017, Física 2, só procurar que é facinho de achar. Então vamos começar primeiro pela questão 1, primeiro teste. O enunciado diz o seguinte: a figura mostra um instantâneo de 3 ondas que são produzidas separadamente em uma corda que está esticada ao longo do eixo X e submetida a uma certa tensão T. 4 elementos de corda estão indicados pela letra A, B, C e D. Se lambda I, com I variando entre 1, 2 e 3, representa o comprimento de onda I, pode-se dizer que... Daí, em cada uma das afirmativas, ele vai perguntar qual é a relação entre os comprimentos de ondas das três cordas, né? Na verdade, das 3 ondas que estão na mesma corda. E depois ele faz uma série de afirmações sobre os pontos A, B, C e D, tudo bem? Que estão todos na corda 1. Eu não vou fazer o desenho das 3 cordas por uma questão de, não poluir o desenho. Eu acho que vale mais a pena vocês olharem pelo desenho da prova mesmo, que vai estar na tela. E daí a gente pode comparar esse desenho juntos. Quando a gente está perguntando sobre um comprimento de onda, o comprimento de onda, ele é uma grandeza que mede o que exatamente? Ele mede qual a distância que a onda percorreu até ela iniciar novamente o seu movimento característico. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Nesse caso aqui que a gente tem desenhado na lousa, a gente tem que a onda ela primeiro realiza uma crista, né? Ela passa por uma ondulação positiva, daí negativa, ela forma um vale e aqui ela começa a iniciar uma crista de novo. Ou seja, ela começou a repetir seu movimento. Qual que foi o intervalo de tempo o intervalo de distância que se passou até que a onda comece a repetir seu movimento? Demorou esse intervalo de tempo aqui. Intervalo de distância, desculpa, gente. Então, o que está acontecendo primeiro ela faz uma crista, depois um vale, depois uma crista. Então, esse intervalo de distância é o nosso comprimento de onda. Se a gente parar para analisar a figura da prova, a gente pode ver que tanto o caso 1 quanto o caso 2 percorrem a mesma distância até repetirem o seu movimento, até começar a repetir o movimento. Vocês podem até ver, né, que os nós da onda, né, que são os pontos onde a altura da onda vale 0, são esses pontos aqui, os nós coincidem. Então, a onda 1, que é a azul, e a onda 2, que é a laranja, elas cruzam o eixo X nos mesmos pontos, portanto, elas demoram o mesmo intervalo de comprimento para repetir seu movimento. Então, a gente consegue concluir com isso que o comprimento de onda da 1 é igual ao comprimento de onda da 2. Tudo bem? Com relação ao comprimento de onda da 3, a gente percebe que nem na figura ele terminou de realizar seu movimento ainda. Ele não começou nenhuma repetição de movimento. Então, a gente pode ver que a onda 3 ela vai demorar uma distância muito maior para poder começar a repetir seu movimento. E por conta disso, a gente consegue concluir que o comprimento de onda da 3 é maior do que o da 2 e o da 1. Então essa é a primeira parte do exercício. O comprimento de onda 3 é maior do que 2 e 1, e 2 e 1 são iguais. Até aí, beleza. Daí ele começa a fazer uma série de afirmativas sobre os pontos A, B, C e D que estão situados na onda 1. Tudo bem? Então, o que ele pergunta? Ele fala, se a onda está andando no sentido positivo do eixo X, né? A onda está no sentido positivo do eixo X, ela está vindo da esquerda para a direita, o que vai acontecer? O que acontece com esses pontos? Ele faz afirmações do tipo, o ponto A ele está indo no sentido positivo do eixo Y ou no sentido negativo? Ele está subindo ou descendo? Eu vou falar subindo e descendo, que é mais fácil, acho que até de visualizar o que está acontecendo, mas a gente tem que levar em consideração que o sentido de propagação da onda é no positivo do eixo X, tá bom? Então, o que está acontecendo? A gente tem uma onda, e a onda, ela tem um movimento contínuo, assim, né? Essa crista que está nessa posição, nesse instante de tempo, nos próximos instantes de tempo, ela vai começar a se deslocar no sentido de propagação da onda. Então, é como se, todos os pontos que estavam aqui, eles começam a ser deslocados. Só que o ponto A, ele é um ponto fixo no eixo de coordenadas. Ele não é um ponto da onda. Então, meio que o que ele quer saber é, quando o tempo começar a passar, o que vai acontecer com esse ponto? Ele vai subir, vai descer? No caso, como a gente tem uma crista e o ponto A está depois da crista,
Quando a crista começar a se aproximar do ponto A, ele vai começar a subir, ele vai começar a chegar em pontos mais próximos do topo da crista. Então, o ponto A sobe. No caso do ponto B, o que acontece? Ele também vai subir, porque aqui a gente tem um vale perto do ponto B. Só que esse vale ele não está se aproximando do ponto B, ele está se afastando. Se o vale está se afastando do ponto B, o ponto B tende a subir também. A gente pode pensar que tanto a crista está se aproximando do ponto B, quanto que o vale está se afastando. Então, o ponto B sobe. Para o ponto C, a análise é contrária. O vale está se aproximando do ponto C. Se o vale está se aproximando do ponto C tende a estar cada vez mais baixo. Então, ele vai diminuir a sua altura. E o ponto D é uma análise mais ou menos semelhante. Por quê? A gente tem uma crista perto do ponto D, só que essa crista está se afastando de D. E o vale está se aproximando. Então, o ponto D, ele também vai ser um ponto que vai descer em relação ao eixo Y. Então, o ponto D vai estar descendo. Essa é a análise que o exercício queria que a gente soubesse, que a gente visse que o ponto A e B vão se deslocar no sentido positivo do eixo Y, né? Só para colocar que eu não tinha colocado, o eixo Y está aqui, tá, gente? Então, o ponto A e B vão se deslocar no sentido positivo do eixo Y, enquanto o ponto C e o ponto D vão se deslocar no sentido negativo do eixo Y. Tudo bem? E com isso, a resposta da questão acaba sendo letra A. Só para avisar vocês, gente, todas as questões testes dessa prova que eu peguei do Politécnicos, o gabarito é A, tá? Então, só para não ficar repetindo isso em todas as questões, se vocês tiverem dúvida, todas as respostas são letra A.